sua tela sobressai e atrapalha aqui, da microfonia e é aquele problema todo, tá? Mas, vamos lá. Hum? Antes de começar, Não sai. peraí, deixa eu desativar aqui. Antes de começar, eu gostaria de ler um texto, né? Que não é um texto que eu li quando eu estava, né, no processo de tomada de decisão, de entregar, assim, a minha vida à obra de uma forma integral, mas que depois Deus ele foi falando muito comigo com esse verso que está lá em Jeremias 10:23. Aqueles que quiserem abrir, podem ficar à vontade. Esse verso está lá em Jeremias 10:23. Olha só o que diz aqui. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda determinar ou dirigir os seus passos. No ano de 2021, eu tive a oportunidade de tomar algumas decisões importantes na minha vida. E esse processo, na verdade, ele começou no final de 2019, início de 2020, porque eu fui criado na igreja adventista, né? Desde pequeno, eu tive contato com a mensagem. Entretanto, eu me afastei, né? Em um dado período de tempo, mais ou menos 7 anos. Quando eu entrei no ensino médio, em 2013, ali eu comecei a me afastar. E fiquei distante, né? Entrei na faculdade, foi uma vida assim muito destituída de espiritualidade, de tudo. Tudo aquilo que eu aprendi com relação à fé, o adventismo, a Bíblia, espiritualidade, tudo isso eu deixei de lado. E, nossa, foram experiências assim que me levaram para muito longe de Deus. Mas no ano de 2020, graças a intercessões da minha irmã, da minha mãe, da minha família, eu tive um despertamento na pandemia. E em uma noite, eu estava no celular, né? Naquele período estava tudo fechado, as ruas desertas, a gente não podia sair para lugar nenhum por conta do lockdown. E aí a minha mãe me mandou um vídeo daquele testemunho do Gabriel Estevão. E ali eu assisti 2 horas da manhã. Eu comecei a assistir aquele testemunho. E ali Deus me despertou a mente de uma forma surpreendente. Ele foi falando, sabe, a experiência, e eu fui vendo que tudo aquilo era real. Falei, Senhor, meu Deus. Naquele momento, naquele instante ali, eu falei, não dá para eu ficar do jeito que tá. Eu não posso. E aí toda aquela vida, eu tinha ido para festas na faculdade, aquela coisa toda, experiências assim, nossa, que envergonharam completamente o nome de Deus. E muitas vezes a gente fica preso ao passado, e muitas vezes a gente não dá um passo, é, a gente fica preso, né? A gente olha assim e fala, Senhor, mas eu já fiz isso, isso e isso, e agora como é que vai ser? Como é que eu vou apagar tudo isso? As pessoas vão se lembrar, né? E não é tão fácil assim, e é aquela coisa, aqueles pensamentos. Mas eu falei, Senhor, todo esse passado, toda a vergonha, tudo isso, eu estou disposto a deixar de lado, se o Senhor me dá o poder que eu preciso para obedecer. E ali naquela noite eu me ajoelhei, chorando a Deus, eu clamei, Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha história. Eu quero que o Senhor passe uma borracha em tudo aquilo que eu fiz e que o Senhor trace uma linha divisória. Daqui para frente, eu quero tudo diferente e eu vou fazer o sacrifício que for preciso. Na época, né, amizades, toda aquela coisa, ambientes que eu frequentava, eu falei, Senhor, eu não tenho forças, mas eu quero uma restauração completa na minha vida. A partir daquele dia, foi uma mudança de 300, de 180, 360 não, 360 volta para o mesmo lugar, 180. Mudança completa, assim, sabe? E naquele dia eu experimentei
A partir daquele dia, experimentei o que significava a palavra restauração. Falei, Senhor, muda os meus pensamentos, muda os meus gostos, meus hábitos alimentares, os lugares que eu frequento, as minhas amizades, minha forma de me vestir. Eu quero uma mudança completa. Eu não quero nada, nada do passado interrompendo, atrapalhando a minha comunhão contigo. E aí começou uma reforma assim radical. E eu sempre fui assim, mais decidido com as coisas. Se é para ser e acabou. Morra quem morrer, doa quem doer. Eu ia fazer a vontade de Deus. E aí parei de frequentar os lugares, a academia era uma vaidade assim muito grande, deixei de lado. E eu pedi a Deus restauração. E eu comecei a ler o Grande Conflito. E ali eu fui me fortalecendo e fui fortalecendo todo aquele processo. 2020 eu passei por reformas assim muito pontuais. E eu falei, Senhor, eu quero continuar nessa direção e não quero olhar para trás. E aí as pessoas falavam, ah, você está sumido e tá não sei o que que aconteceu? Eu falei, ó, eu tomei uma decisão séria na minha vida e eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. Me chame de velho, me chame de doido, me chame do que quiser. Mas eu já rejeitei o propósito de Deus na minha vida, mas agora eu quero seguir de forma, eu quero seguir, eu quero ser o que Deus quer que eu seja, eu quero andar nos caminhos que Ele quer que eu ande. E ali eu comecei, em 2020, passei por alguns processos, foi difícil, foi, não é fácil. A gente muda de identidade, a gente muda até de cabeça, né? Deus, ele transforma, né? E Romanos 12:2 foi um verso que falou muito comigo, né? Deus ele usou assim de uma forma incrível. E lá diz, né? Romanos 12:1 e 2. Meus amados irmãos, né? Pelas misericórdias de Deus, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou não vos amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possas experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ali eu usava aquele verso como escudo: Senhor, é pela renovação da minha mente que eu quero viver. Transforma a minha forma de pensar, muda, e eu confiava em Deus, eu, sabe, apostava tudo, e Deus ele foi transformando assim de uma forma incrível. Porém, quando o tempo foi passando, né, eu me envolvi nas coisas da igreja, tomei a liderança jovem, era aquela coisa, só tinha eu de homem e jovem na minha igreja, eram só idosos, crianças, então não tinha, né? E eu falo, Senhor, não tem jovem, e eu sempre tive o sonho, né? Todo mundo quer constituir uma família. Eu falei, Senhor, o que é que vai acontecer aqui? Só tem eu de jovem e homem, não tem mais ninguém, o que é que eu faço? E Deus, assim, só me mostrando, permaneça firme, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E eu fui seguindo, falei, não, Senhor, eu vou. Só que com o passar do tempo eu fui subestimando a capacidade das influências, o poder da influência. E aí eu trabalhando na academia, né, seguindo a minha rotina, só que me mantendo firme. Eram muitos assaltos assim, e a academia é um ambiente terrível para cristãos, principalmente para jovens, para todas as idades. E é um ambiente muito hostil, uma influência muito pesada, e a gente não pode achar que Deus está comigo. Deus ele chamou Sadraque e Mesaque para estar lá na Babilônia. Não tem nada não, eu estou aqui, Deus está comigo. Não se iluda, não se iluda, porque no campo do inimigo, no campo de influência de Satanás, a gente tem pouco poder e a gente está mais suscetível a cair. E eu via assim, tinha vezes que eu chegava em casa chorando, Senhor, não é isso que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. E aí eu tive a oportunidade, né, de ir no Maranhão, fui em um campuri lá em Passos do Lumiar, no Maranhão. São José de Ribamar, naquela região ali, tinha um catre, e lá Deus assim falou de uma forma especial. Subiram alguns jovens no palco, e aí o pastor falou: esses jovens aqui, eles tomaram a decisão de seguir a vida deles de acordo com aquilo que Deus quer,
Se você tem esse desejo, levante sua mão, não é só aquela coisa de pastor, de camporia, aquela empolgação, mas naquele momento, de uma forma racional, na minha mente, eu vi assim, eu falei, Senhor, o Senhor está me chamando. Eu sei que o Senhor não quer para mim uma vida convencional, simples, né? No, da forma como os jovens vivem, né? Aquela questão, né? Seguir ali aquele padrão e emprego, aquela coisa, sabe? Eu sabia que Deus queria algo além de mim, uma entrega mais completa. Eu falei, Senhor. E aí eu voltei para casa, isso em novembro. Eu tive a oportunidade de participar de um programa Quem Quer Ser um Missionário, quem quer ser o NASP. Foi daí que eu tirei a ideia dessas lives de quem quer ser um missionário. Quem quer ser o NASP em junho de 2021. Eu fui lá, gravei lá no NASP, né? Passou no tempo e a gente concorria a 15 mil reais. Eu não ganhei nada, voltei para casa. Falei, Senhor, o Senhor fez com que eu fosse lá. De 7 mil pessoas selecionadas, eu fui um dos 8 e tive a oportunidade lá, mas eu estava vendo que Deus estava me chamando ali. Eu achei que era para ganhar dinheiro, mas ele estava me mostrando que ele estava no controle. Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ido a São Paulo. E era um sonho, né? Conhecer. E eu ganhei passagens de graça de avião, ida e volta, para São Paulo. Conheci São Paulo e viajei de avião de graça. Tudo por conta, uma semana lá no NASP, assim, foi muito bom. E eu achando que era aquilo, que era o dinheiro que Deus queria que eu ganhasse. E eu lendo os versos e Deus falando assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu falei, Senhor, o Senhor está abrindo as portas, o Senhor está no controle da minha vida, é isso que o Senhor quer que eu ganhe esses 15 mil reais e vá para o NASP, para a faculdade. Só que eu não ganhei aquela coisa, e aí voltei para casa e em novembro eu vi assim que as coisas, de novo, eu tive de novo aquela, eu falei, Senhor, o Senhor me chamou lá e não foi, mas agora eu quero que o Senhor me mostre qual é o caminho. Me mostra, Senhor, se o Senhor me mostrar que é para eu sair daqui, deixar tudo, trabalho, faculdade, casa, parente, tudo, e ir para um outro lugar, começar de novo, que o Senhor me mostre. Então eu fiz um propósito de 7 dias de oração. E aí é que entra uma questão especial. Para a gente entender como Deus chama, quando Deus chama, a gente precisa estreitar os nossos laços com Deus. Não tem outro jeito. Ah, não, porque eu vou ali e vão profetizar, vou passar ali, alguém vai dizer, não, eu profetizo que Deus falou isso e aquilo. E opa, Deus falou, é isso, eu faço. Não é assim. Deus, ele fala conosco através de alguns métodos que a gente tem que colocar sempre como critério fundamental, critério básico para a gente tomar as nossas decisões. Aqui, na nossa apostila missionária, né, dos cursos missionários, aqui é conhecendo a vontade de Deus. Os cursos missionários, tanto de 6 meses, quanto de um mês, nós temos essa apostila espiritual. E aqui, olha o que é que diz aqui. Olha o seguinte: antes de conhecer a vontade de Deus, devemos conhecê-lo e nos relacionarmos intimamente com ele. Deus nos convida para essa relação. Lá em Gênesis 17:1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus, ele nos convida primeiro, antes da gente conhecer os desígnios dele, os planos, os projetos, os propósitos, tudo. A gente tem que primeiro andar na presença dele. E ali eu senti assim, falei, Senhor, quero conhecer a tua vontade. Deus colocou no meu coração. Anda na minha presença, se consagra, muda o seu procedimento, santifica a sua vida, se aproxima de mim que eu vou te mostrar o que você tem que fazer. E aí aqui diz o seguinte, aqui também diz assim, ó, a vida de Enoque é um exemplo claro desse relacionamento. Lá em Gênesis 5, 21 e 24, nós vemos que Enoque andou com Deus.
né? E já não mais era porque Deus, e aí, né, o texto vai dizendo que Deus o levou para si. Então, Enoque, quando a gente vai ler no Espírito de Profecia, no Patriarcas e Profetas, olha o que que acontece aqui. Patriarcas e Profetas, página 85, parágrafo 4, diz assim: esse andar de Enoque com Deus era o quê? Andar com Deus assim, passeando? Não. Enoque evitava a associação constante com os ímpios e passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Assim permanecia ele perante o Senhor. Então, se eu quero andar com Deus, conhecer os propósitos, eu tenho que passar mais tempo em oração. Pensa que você vai passar em Harvard. Tem aqui, ó, deixa eu ver alguém. A nossa irmã Sandra, ou nossa irmã Carmelita, ou Caroline, quer passar em Harvard, em medicina. Não, eu quero passar em Harvard, quero ser, assim, um médico top, uma médica top, e eu vou estudar 10 minutos por semana, uma vez por semana. Você vai passar em medicina na Harvard? Não vai passar, porque você precisa de tempo e tempo de qualidade. Com Deus é a mesma coisa. A gente não conhece os propósitos de Deus, a gente não vai ter o direcionamento divino se você passa pouco tempo na presença de Deus. E Enoque, ele fazia isso. Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro de sua vontade, para que ele pudesse fazer. Então a gente tem que passar tempo com Deus. E Deus, ele, quando ele revela a vontade dele, a gente tem que cumprir. Quando Deus ele revela e a gente não cumpre, nós somos entregues a trevas. Por muito tempo eu ouvia, entendia qual era o propósito de Deus para mim, e eu falava, não, Senhor, agora não, não dá, eu estou muito novo, eu preciso estudar minha faculdade. Então, agora não, agora não. Deus, ele não é tão exigente assim. E Deus, ele permitia com que eu fosse lançado em trevas. E aí vem, né, muitas coisas, e a gente se distancia de Deus, porque Deus, ele oferece a luz, a gente tem que seguir aquela luz, aquela orientação. E Deus, ele espera que a gente faça aquilo que ele pede. Para ele, Enoque, a oração era como a respiração da alma. Vivia na própria atmosfera do céu. E olha o que é que diz aqui, lá em Salmos 145, 18. Diz assim: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E ali eu aprendi, eu falei, Senhor, se eu quero descobrir o teu propósito, eu vou ter que passar tempo contigo. E aí tinha esse livro lá em casa, não sei quantos já viram. Milagres não acontecem por acaso. E esse livro ele já estava lá em casa há quase 14 anos. Eu vi, achava, nossa, que capa bonitinha, ó, um machadinho aqui, uma aguinha azul, eu gosto de azul. Só que eu nunca li. Falei, nossa. Só que eu falei com Deus, eu falei, ó, eu falei, Senhor, eu preciso de um direcionamento especial para a minha vida. E eu vou fazer um propósito de 7 dias para orar nas madrugadas. Eu vou orar, vou ler a Bíblia e vou fazer isso que o Senhor me pediu, me consagrar. Eu vou me consagrar. E aí eu fiz assim, tomei uma decisão. Aquela semana ia ser no foco. Eu trabalhava o dia todo. Eu estava nessa época trabalhando em 3 empregos, 3 lugares. De manhã em um, de tarde em um, de noite em outro. Mas mesmo assim eu fiquei firme. Chegava em casa 9h30 da noite, para acordar 5. Mas eu levantava 1h30 da manhã para orar. E aí, nesse que eu levantei para orar, Senhor, me mostra, eu preciso de um direcionamento especial, me mostra na tua palavra, e Deus foi mostrando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Instruir-te-ei, Salmos 37, 33, de 7 a 9. Deus, ele fala assim, lá em Salmos. Ó, eu vou ler aqui. E aí Deus falou comigo. Olha só, o que que Deus falou comigo lá em Salmos. Salmos 33,
de 8, não, 33, 8 e 10. Olha só, na primeira noite, Deus ele disse assim, Salmo 33, 32, 8 e 10, 32. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aí vem, verso 10, muito sofrimento há de passar o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Falei, Senhor, o Senhor vai me instruir. Para onde o Senhor quer que eu vá? Me mostra que eu vou fazer. E aí eu comecei a ler. Deus mostrou esse livro aqui. Falei, esse livro? E me veio na mente, é esse livro. E aí eu comecei a ler. Falei, oxe, nossa, que livro legal. E aí eu comecei a ler. E então eu, lendo, chegou em um trecho aqui que diz o seguinte: olha só, nunca estaremos completos nesse mundo e precisamos da intervenção divina, do toque perceptível de um poder superior para dignificar nossa existência. Eu falei, Senhor, nossa. Se você acredita em milagres, faça com que eles aconteçam. Eu falei, ué, como fazer? Como isso? Olha só o que é que diz aqui. O extraordinário acontece quando, dependendo de Deus e do seu poder, o homem põe todo o esforço e coração na realização de um sonho ou um ideal. E olha só o que é que diz aqui. Um fato curioso é que, na maioria das vezes, os milagres acontecem com a intensidade diretamente proporcional ao desejo de adequar a nossa vida à vontade de Deus, seguindo os planos que Ele delineou para nós. Desejo de adequar a nossa vida à vontade de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero isso aqui. Era tudo o que eu queria, estava tudo escrito. Eu falei, que livro é esse, Senhor? Como é que eu não li isso aqui antes? Isso no primeiro dia. Primeiro dia dos 7 dias de oração que eu decidi fazer. E aí, eu fui lendo o livro, continuei. Aqui mais à frente, olha o que é que Deus me disse. E eu estava sem dúvida, Senhor, se eu entregar tudo agora, o que é que eu faço? O que é que vai ser? Eu vou passar fome, vou viver debaixo da ponte pregando a Bíblia? Como é que é isso? Não sei. E olha aqui, ó. Do mesmo modo que enviou o maná ao povo de Israel quando andava pelo deserto, sem suprimentos e sem padaria à disposição, não tinha padaria no deserto. Deus ele tem a capacidade de prover recursos quando não sabemos mais a quem recorrer. Deus não só pode, mas ele quer fazer isto. Este poder está à nossa disposição 24 horas por dia. Creia, Deus está apenas esperando uma oportunidade para atuar. Eu falei, pelo amor de Deus, Senhor, é isso que está no meu coração. Eu queria uma oportunidade. Deus estava esperando da minha parte, uma oportunidade para ele me mostrar que ele queria cuidar de mim. Ele tem a capacidade de prover recursos quando não sabemos mais a quem recorrer. Quando nós estamos numa situação que nós reconhecemos, meu Deus, agora eu não posso fazer nada. Aí a gente fala, né? Eu só tenho que orar agora. Ah, eu só tenho que orar. Não posso fazer mais nada. Ó, a nossa atitude como cristãos tem que ser primeiro orar. É o primeiro recurso. E ali Deus me ensinou aquilo. Me ensinou isso, que é primeiro dependência dele. Quando todos os recursos, tem um trecho no Desejado de Todas as Nações, que diz assim: quando todos os meios de subsistência falharam no deserto, Deus ele enviou o maná para mostrar ao povo que nem só de pão eles viveriam, mas de toda a palavra, recursos, tudo que proviesse de Deus. Eu falei, meu Deus, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, cumpra isso na minha vida. Eu quero fazer tudo isso. E eu continuei lendo o livro. Eu falei, Senhor, como é que esse livro, como é que eu nunca vi antes? Como que eu nunca. E eu fui lendo. E aí chegou na seguinte parte, né?
Em algum momento da vida, e era o que eu estava querendo, eu parei e refleti. E o trecho diz assim, na página 41, o tópico, o título é Ponto Final. Em algum momento da vida, é preciso parar e fazer uma reflexão, a fim de descobrir aquilo que realmente somos e o que realmente queremos ser. Na maioria das vezes, será necessário mudar de direção. Eu falei, Senhor, é isso aqui. Eu quero mudar de direção, me mostra. Para podermos adequar a nossa vida aos planos que o Senhor tem para nós. Sempre haverá espaço para crescer. Para isso, é necessário ter coragem. Eu falei, Senhor, é isso que eu tenho coragem. Eu não tenho recursos, eu não tenho grandes coisas, mas eu tenho coragem. Sempre haverá espaço para crescer, coragem para pensar diferente e enfrentar o medo do desconhecido, coragem para tomar decisões e partir para novos desafios. Não se preocupe com o tamanho das mudanças. Era esse sentimento que estava no meu coração. Eu não estava nem aí. Senhor, que todo mundo me chame de doido. Você está muito novo, você está na idade de ganhar dinheiro e não sei o quê. Eu falei, não quero saber. Não se preocupe com o tamanho das mudanças que precisam ser feitas. Deus pode operar um milagre para ajudá-lo. O mesmo Deus que criou os céus, a terra e todo o universo o levará à vitória. Não, não vitória no sentido de teoria da prosperidade, não, não é isso. Né? Deus vai te fazer ganhar dinheiro, e é 1.000, é 100, é empresa e vamos. Não é, essa não é a vitória. Essa vitória que Deus está nos chamando para ter é uma vitória sobre a incredulidade, vitória sobre o pecado, vitória sobre a velha vida. Essa é a vitória que Deus quer de nós. Ah, e dinheiro, as consequências são consequências da fidelidade. Se Deus ele quiser te dar, ele vai te dar se você realmente estiver pronto para assumir as bênçãos, né? A gente tem que estar pronto também para assumir bênçãos, para receber. Mas a vitória que Deus quer para nós, agora, hoje, é realmente a vitória sobre a incredulidade. Ele pode nos ajudar, ele pode aumentar a nossa fé. Eu falei, Senhor, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. E foi passando. Tem aqui uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu falei, Senhor, eu estou na idade de estudar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero. E aquele sentimento, todo jovem tem isso. Eu tô, as pessoas falam, né, tá novo, tá forte, inteligente, pode estudar, pode, né, ganhar dinheiro e essas coisas. Eu falei, Senhor, eu não quero competitividade. Eu não quero ter que estar em um local que eu tenho que estar disputando acirradamente por posição, por dinheiro. Que eu fique na vida simples, mas que sem competição. Eu não quero competir. E aí, o que é que estava escrito aqui? Página 46. O princípio é o seguinte. Ó, lamentavelmente, conceito do ganha ou perde é muito forte ainda hoje, e a maioria pratica inconscientemente. Uma coisa que fica inconsciente na nossa mente. Mas às vezes a gente está inserido nessas competições. O princípio é o seguinte: alguém precisa perder para que eu possa ganhar. Esse é o princípio do mundo. Ao contrário, se alguém está ganhando, eu estou perdendo. Não é assim. No reino de Deus não existe competição. Os discípulos, né, queriam saber, né, a mãe dos discípulos perguntou: meu filho vai sentar na direita, outro na esquerda, como é que é isso, Jesus? Jesus ele falou: aquele que quiser vir após mim tem que tomar atitude de servo. Esse é o princípio no reino de Deus, não tem competição. Né? E aí esse princípio de que se alguém está ganhando, eu estou perdendo, está errado. Poucos são os que descobriram a política do ganha-ganha. Todos podemos ganhar, há oportunidades para todos. Se aqueles homens soubessem que no futuro dependeriam dos sonhos de José para sobreviver, talvez o tivessem tratado de outra forma. Falando do exemplo de José, né? Mas eu tinha esse medo. Falei, Senhor, como é que vai ficar essa questão profissional e tudo mais? A competição é acirrada e eu vou ser devorado por esse mercado. E Deus falou comigo também e tirou isso do meu coração. Há oportunidades para todos.
São recursos infinitos que estão à disposição de Deus. E se você quer entregar, Ele te dá condições para você entregar tudo. Ah, eu quero fazer tal coisa. Deus, Ele vai te dar condições se for da vontade dEle. E no primeiro dia, Deus, Ele respondeu. Olha o que é que Deus me disse nesse primeiro dia de oração. Esteja bem atento às oportunidades que o Senhor lhe dá. Às vezes pode ser um detalhe quase imperceptível, outras vezes é uma grande sarça pegando fogo, ardendo no meio do nada. Uma verdade é, no entanto, você precisa colocar em prática. Acorde para sonhar, né? Não naquele sentido motivacional, coaching, sonhe alto, não. Acorde para sonhar os sonhos de Deus para sua vida. E ali Deus me despertou e eu fui lendo esse capítulo e eu fui entendendo que o milagre que Deus queria fazer na minha vida era realmente transformar minha forma de pensar e me fazer mais dependente. E eu não sabia, eu fui lendo aqui, chega numa parte que fala de experiências de comportagem, eu falei, "Oxe", eu pedindo para Deus me mostrar, né? Eu ia lendo e ia orando. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E aí veio comportagem. Falei, não, comportagem? De jeito nenhum. Isso é coisa da minha cabeça. Eu batia no peito e falava, ó, eu nunca vou fazer comportagem. E aí as pessoas falavam comigo, ó, nem toca nesse assunto comigo que eu não quero saber. Gosto de comportagem, comportou passa fome, e isso vai desonrar a Deus, e também eu não quero. E Deus, ele falou ali comigo naquele dia. Primeiro dia dos 7 dias de oração que eu propus. Isso foi no dia 19 de dezembro de 2021, tá aqui até a data. O primeiro dia de oração, Deus já estava respondendo, comportagem. Falei, Senhor, comportagem, e não sei o que, questionando a Deus. Senhor, e tal, não quero saber, porque eu tinha pavor de duas coisas. Eu não queria viver na dependência, porque eu já vinha de uma vida, né, um contexto muito complicado, familiar. Falei, não, Senhor, agora que eu estou ganhando dinheiro, dá para dependência e dividir banheiro com outras, com pessoas bagunceiras, eu tenho pavor. E eu falei, Senhor, não, não dá certo. E eu fui lendo, eu falei, não, não dá, comportagem não. E não dá para mim. E eu fui lendo e Deus mostrando, ó, Deus falando pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Eu falei, Senhor, aí eu orando, eu falei, Senhor, tá bom. Se é da tua vontade, me mostra o que eu tenho que fazer. Abra as portas. Eu vou reconhecer que é o Senhor que está guiando. E aí é que entra um critério que a gente deve seguir para que a gente possa saber, reconhecer se é Deus que está chamando. Olha só, tem três pontos importantes. Que Deus, três formas que Deus ele fala. Olha só, olha como é que diz aqui. Olha só, olha o texto. O texto se encontra lá em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512. Há três modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade para nos guiar e nos capacitar a conduzir a outros. Como podemos diferenciar a voz de Deus da voz do inimigo? Como é que a gente pode? Será que é Deus? Será que é Satanás que está falando? Como é que podemos distinguir a voz do falso pastor? Como? E aí vem e diz assim: Deus nos manifesta sua vontade através das santas escrituras. Sua voz revela-se também nas providenciais atuações. E nos distinguiremos, né? Nós saberemos diferenciar se não separarmos dele a nossa alma, andando em nossos próprios caminhos e agindo segundo a nossa vontade, nem seguindo os impulsos de um coração não santificado. A gente vai reconhecer se é de Deus as oportunidades, as providências, se a gente não separar dele a nossa mente, se a gente se mantém em comunhão e se a gente se afastar dos impulsos de um coração enganoso. Nosso coração é mentiroso, é enganoso. Se eu sigo os impulsos do meu coração,
e peço para que Deus santifique as minhas escolhas erradas. Isso nunca vai acontecer. Eu só vou colher consequências e desgosto, amargura para minha vida, achando que foi Deus. Mas Deus que permitiu, mentira, foi o seu coração mentiroso, enganoso, e você deu ouvidos. Mas aqui diz: se a gente não separar de Cristo a nossa alma, nós saberemos reconhecer a voz dele e diferenciá-la, né, da voz de Satanás. Então, duas formas: palavra, palavra de Deus, a Bíblia, as providências, e outro modo pelo qual a voz do Senhor o Senhor nos mostra a sua vontade é mediante os apelos do seu Espírito Santo, produzindo no coração impressões que se desenvolverão no caráter. Então, são três formas que Deus fala. Primeiro é a palavra, as providências e as impressões do Espírito Santo. Então eu falei: Senhor, me mostra. Deus já estava me falando na palavra. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Comportagem. Eu falei: oxe, comportagem, que nada, esse negócio é coisa do coração mentiroso, enganoso. Não, estava repreendido. Mas aí eu orando e lendo: Senhor, quando estiveres na beira do caminho, ouvirá uma voz adiante, atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. A palavra falando. Eu falei: Senhor, Senhor, então abre as portas. No outro dia, segundo dia, no dia de oração, eu falei: Senhor, me mostre. Se é comportagem, então eu vou para comportagem. E aí eu comecei a entrar em contato com as pessoas que eu conheci, com minha irmã, falei com a minha irmã, falei com outra pessoa, e ninguém me respondia. Eu falei: graças a Deus é coisa do meu coração, mentiroso. Ou Senhor, não é isso. E aí eu entrei em contato com um jovem que eu conheci através de uma moça da internet de Hortolândia. E aí, uma moça que quando em 2020, eu decidi voltar eu pensei, né, em ir para o NASP fazer o curso, eu entrei em contato com alguém que fizesse educação física. Eu conheci uma moça chamada Lilian, moça não, né, já é uma mulher de idade. E aí ela me passou o contato de um jovem na época. E aí eu falei: vou entrar em contato com esse jovem. Eu falei com ele. Falei: rapaz, você não conhece alguém que está fazendo a campanha de comportagem? Ele falou: eu conheço uma amiga. E eu vou passar o contato para ela. Era Luana. E aí eu entrei em contato com essa Luana. Ela falou: não, infelizmente eu não estou na campanha. E só que eu tenho um amigo que está liderando a campanha lá em Bragança Paulista. Falei: em Bragança Paulista? Eu passo o contato dele, Acácio. Que, e aí eu entrei em contato com esse Acácio e falei, e ele ligou para mim. Ele falou: meu irmão, Deus está te chamando. Aí eu falei: nossa, mas é longe, né? Eu nunca fui aí e tal, não conheço. Ele falou: ó, quando Deus chama, Deus paga a conta. Eu fiquei com aquilo na cabeça: Deus chama, Deus paga a conta. Eu falei: Senhor, então se o Senhor está chamando, então paga a conta. Aí eu cheguei no meu serviço, eu falei com o meu patrão, né? Falei: não, a partir de amanhã eu não venho mais. E eu decidi que eu vou, né? Contei para ele. Aí nisso eu cheguei na casa da minha avó, fui contar para ela, saí do trabalho: ó, minha avó, tomei a decisão de fazer o que eu queria, o que Deus quer para mim, Deus está me chamando. E aí meu tio, ela falou: tá bom e tudo mais. Aí meu tio chegou assim: você vai para onde? Para São Paulo. Ele olhou assim, ele me deu R$ 300. Eu falei: "Oxe, do nada assim, 300. Eu fiquei: ué. Aí eu cheguei em casa, eu fui pesquisar as passagens, estava tudo R$ 1.800, R$ 2.000 a passagem de avião, e na época a minha cidade estava em inundação, estava inundado algumas cidades circunvizinhas, e a BR passava lá nos locais que estavam inundados. Eu vou de ônibus. E aí eu falei assim: Senhor, abre as portas, a passagem de ônibus R$ 300. Eu falei: ô Senhor, que bênção. O dinheiro era da passagem de ônibus. Só que o que eu estava pensando não era o que Deus estava pensando. Aí eu cheguei no outro dia, né, com o meu patrão, que eu ainda ia trabalhar aquela semana, na outra eu não iria mais. Ele falou: Igor, você pesquisou as passagens de avião? Eu falei: não. Eu falei: pesquisei, mas estava tudo caro, 1.800 para viajar no dia 27 de dezembro, ou seja, alta estação.
E aí, em cima da hora também, ele falou, não, você não pesquisou direito, toma aqui, olha aqui. E aí pesquisou lá, mostrou a passagem R$ 256 de avião, saindo de Ilhéus, na Bahia, para São Paulo, né? As passagens estavam 1.400, 2.000 para 256. Falei, Senhor, então é o Senhor que está chamando, ó, aleluia. Aí minha mãe chegou, minha avó, comprou uma mala para mim, que eu não tinha mala, comprou a mala, né? Minha tia me deu o dinheiro lá, apesar de eu estar trabalhando, eu tinha dinheiro, as pessoas foram me dando. E Deus foi abrindo as portas pela providência. E eu fui reconhecendo, falei, realmente, Senhor, saí da minha cidade. E eu estava no quinto dia do propósito de oração. Eu comecei o propósito no dia 19 de dezembro de 2021. E terminei o meu propósito de oração na campanha de comportagem. Eu comecei a orar na segunda, na outra segunda eu já estava em São Paulo, na campanha de comportagem, batendo de porta em porta. Falei, que isso, Senhor? E Deus abrindo as portas assim de uma forma incrível, incrível. E aí eu fui com um propósito. Ah, é comportagem para eu ir para o UNASP. Olha só que bênção. Já estou em São Paulo, eu vou para o UNASP ali. Bragança Paulista, Campinas, pertinho. O UNASP é Hortolândia. E eu ia para lá. Só que aí eu, passando os dias de comportagem, foram experiências de fé, assim, de uma forma incrível. Incrível, experiências de fé. Aqueles que tiveram a oportunidade de comportar, a gente sabe que tem campanhas que as pessoas não estão ali, né, fazendo o trabalho da forma como Deus quer, às vezes levam para o lado comercial, às vezes é muita bagunça, muitos jovens né, mas ali eu vi Deus operando, e aqueles que tiveram oportunidade façam, dependência de Deus, todo jovem, na verdade todo crente, todo fiel, tem que passar pela experiência da dependência total. Falei, Senhor, e eu tinha um dinheiro na conta. E aí eu ia, quando eu não vendia, eu pagava meu almoço, fazia, comprava o lanche, né? Olha que beleza, estou com dinheiro, Deus me deu providências, eu entro com a minha providência, que é o meu dinheiro. Só que Deus estava chamando para a experiência de dependência. E, e é fácil você, eu vou comprar ali meu almoço, estou aqui na comportagem, se não tiver, eu pago. E a fé fica onde? Como é que você vai exercitar a fé desse jeito? Colocando seu braço, sua mão. Eu falei, Senhor, me mostra as tuas providências. Eu não vou, se eu não vender, eu vou ficar sem comer. E aí eu comecei a ver os milagres, assim, ó. Deus mostrando assim, as coisas de forma absurda, absurda. As pessoas chamavam para almoçar e compravam assim, a revista e comprava a coleção, aquela coisa. Eu vendi R$ 10.000, né? Vendi pouco, mas eu vi os milagres de Deus. Dependência. E aí ali eu comecei a orar, falei, Senhor, olha como é bom depender de Ti. É difícil? É, mas eu vi. E aí teve um dia, uma experiência que eu tive lá na comportagem, e eu já estava em oração. E aí um policial, né, seu Ferrini, lembro até hoje, ele, no dia que eu orei a Deus, falei, Senhor, não tenho dinheiro nenhum. Se eu não vender nada, eu fico sem comer. Mas eu quero que o Senhor me mostre que o Senhor está comigo. E aí eu cheguei na casa assim, bati, não tinha ninguém, e ele chegou e falou assim, e aí, jovem, o que é que você quer? Ele vinha chegando de carro, né? Eu falei, não, estou esperando o pessoal dessa casa aqui, estou batendo. Ele, pois não, sou eu mesmo. E ele era policial, capitão da rota em São Paulo. E ele chegou assim, me olhou de cima a baixo, falou, não, entra aí. Ele falou assim, rapaz, e o que é que você está querendo? Eu expliquei para ele o projeto e tal, né? Aquela oferta. Só que eu, sendo baiano, eu não gostei muito da oferta de São Paulo, que era uma coisa assim muito empurrada. Falei, não, vou falar do meu jeito aqui. Não, senhor, tá, o projeto. Ele falou assim, rapaz, agora eu não posso não, mas passa aqui tal dia. Eu falei, o senhor sabe onde é que tem um restaurante aqui? É só pra... Eu não tinha dinheiro nenhum. Ele falou, rapaz, realmente aqui é difícil o restaurante e meio complicado essa região aqui e não dá.
Eu vou ligar aqui para um colega, eu acho que tem um restaurante aqui pertinho. Ele ligou, o cara falou, não, o restaurante fechou. Ele falou, rapaz, fechou. Eu falei, ó, nossa, tá bom. E aí saí para não ficar feio de tudo, né? Não pensar que eu tava ali quebrado de tudo. Aí ele falou, rapaz, sabe de uma? Almoça aqui comigo. Entra aí. Eu falei, "Oxe, entra aí. Ele, entra aí, entra aí. Ele chegou. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. E Deus mostrando, ó, confia em mim. E aí aquele moço, eu conversei, não deu tempo de passar a oferta, mas que ele estava com pressa. Eu falei, eu vou voltar aqui depois. Depois de umas 2 semanas eu voltei. Eu estava em um lugar que era mais ou menos 4 quilômetros de distância de lá. E aí eu lembrei, falei, seu Ferrinho, ele está em casa hoje. Mandei a mensagem para ele, ele passa aqui. E eu saí andando. Eu não tinha vendido nada, era hora do almoço. Eu comprei um biscoito recheado, comi com maçã. Falei, não vou almoçar, mas eu vou andando até lá. Confiei que aquele biscoito e aquela maçã seria o pão que deu, foi dado a Elias, né? Caminhou 40 dias. Eu fui lá, caminhei 4 quilômetros, 5. Não era nada comparado a de Elias, mas eu fui, né? Aqui não tinha comida direito, fui lá. Chegou lá, tinha uma fila de carros na porta dele. E como ele era capitão da rota, eu falei, opa, olha só, visitas e visitas com condições de comprar toda a coleção que eu tenho na mochila. Eu falei, que bênção. Olha como é que Deus opera. Falou, Senhor, muito obrigado. Naquele dia eu vim, eu não vendi nada e agora o Senhor vai me honrar o seu nome. Olha que bênção. Aí chegou lá, tinha gente que era era empresário de um jogador do Cruzeiro, outro que era empresário em São Paulo, desceu lá de helicóptero. Só gente que tinha dinheiro. Falei, opa, vou comprar a coleção, ainda vão me dar dinheiro, jogar dinheiro para cima. Falei, ô glória, ô Senhor, é muito bom depender. Ó que beleza, como é bom exercitar a fé em uma ocasião dessa. Ali cheguei na porta dele, quando eu fui explicar melhor o projeto, quando eu mostrei o material, dei a oferta, ele parou no final assim, né? E aquelas ofertas de comportagem são insinuantes, né? Você incita a pessoa à compra, né? E tem algumas ofertas que levam a pessoa a uma decisão emocional. Pessoas que ali na empolgação compram, eu quero comprar. Depois que você vai embora, ela, rapaz, que besteira que eu fiz. Só que ele, policial, ele falou, você está querendo me aplicar um golpe? Aí eu, não, seu menino, não, seu Ferrinho, não é isso não. Você está querendo aplicar um golpe em mim? E aí ele começou a falar, você é um mentiroso, eu posso chegar aqui, tá o código aqui. Ele começou a... E ali eu desfaleci. Falei, Senhor, eu vim aqui para receber a bênção. Eu vou sair com a bomba na mão. E ele falou, se eu fosse outro aqui, você saía preso daqui. E você ia ficar lá até você apodrecer. Ó, capitão da rota. Se aquele homem dissesse que eu disse um A que eu não disse, eu ia ficar na cadeia lá até virar pó. Eu gelei e falei, Senhor, o que é isso, Senhor? Como é que eu vim até aqui? Eu tive fé. E aquilo ali, o meu coração foi massacrado. E aí ali eu tentando tirar de tempo e ele conversando, ele, você quer me roubar? Você não tem vergonha nisso, não? Estelionatário, golpista. E eu, meu Deus, não é isso, não é isso e tal, e gelado. Eu de preto fiquei azul, branco, cor de nuvem, cor de fumaça. Falei, meu Deus, pelo amor de Deus, não é isso não, moço, e suando e agoniado. E eu falei, Senhor, me tira dessa. E aí ele chegou e falou para mim assim, ó, eu tenho, se você chegasse aqui vendendo cachaça, eu comprava uma caixa de cachaça, mas eu não dou R$ 1 nesse seu livro. Esse aí eu não quero saber, meu filho é médico e trabalha lá não sei aonde. Se você chegasse com um caminhão aqui de lixo, eu comprava esse lixo, mas esse livro eu não compro. E eu não quero saber de saúde. Eu fumo, eu bebo, tive 3 cânceres, estou vivo. Eu lá quero saber de cuidar de saúde. E ele foi falando, foi meu pai, Senhor, o Senhor me tirou de casa para isso. E comecei a murmurar no meu coração e ali desesperado. Só que aí do nada, assim, a situação se converteu. Ele, rapaz, você passou por um agora. Ó, aí eu, para tirar de tempo, falei, seu menino, então me dá uma água que eu vou embora.
Ele falou, entra aí, entra aí. E ali eu entrei, ele me ofereceu almoço, e já mudou a situação. E lá dentro tinha uns homens assim de dinheiro, de posses. Satanás estava naquelas pessoas. E aí o homem fumando olhou para mim e falou: Você é jovem, você saiu de onde você estava, da sua cidade, para esse projeto. Tem coisa melhor para você. Você fala bem, você é um jovem de porte, você podia ser um representante comercial aqui em São Paulo, e não sei o quê. E aí não falou amém? Não, amém não, misericórdia. Ele falou, você podia ser um problema, mas você está nesse negócio desse projeto aí, isso aí não dá nada não. Entre em contato com fulano de tal que eu conheço aqui, que ele pode te dar uma oportunidade. E aí Deus colocou no meu coração assim as palavras, o Espírito Santo falou através de mim. Eu falei, ó, Suminho, eu estou aqui por coisas que não são coisas perecíveis. Eu não vou nem chutar, mas o Senhor é milionário, dá para ver, né? Você tem essa empresa aí, não sei o que, o Senhor tem muito dinheiro. Eu falei, mas o amor do seu filho você consegue comprar? Ele parou. Eu falei, o amor da sua esposa você compra? Se você tivesse um câncer hoje terminal, você pagaria? Eu falei, Deus está me chamando por coisas que não são perecíveis. E ali eu mudei de semblante, nem eu me reconheci. E aí no final ele, né, tentou jogar vários argumentos, o Espírito Santo foi me guiando assim. E eu saí dali, e eu saí e fui chorar embaixo de uma árvore, chorei como uma criança. Falei, Senhor, o Senhor me tirou da minha casa para me passar por essa humilhação. E não é isso, Senhor, que tu queres de mim e tudo mais. E chorei com Deus. Falei, Senhor, me mostra. É, o que que o Senhor quer de mim? E eu com os planos de ir para São Paulo e fazer faculdade. Já tinha até alugado a casa. Falei, Senhor, se o Senhor tem outro plano para mim, que é diferente desse, me mostra. E aí foi lá na campanha de comportagem. Foi um ex-coordenador aqui da Serra, Marlon Ávila. E ele foi lá para comportar junto com a gente. E aí eu estava em oração. Falei, Senhor, o que que tu quer de mim? E aí eu visitei um senhor, seu Fernando. Eu fui vender para ele. Ele tinha um câncer de intestino, dei oferta e tudo mais. E aí quando eu fui oferecer os livros, ele pegou e fez assim, ó. Não, não é para isso aqui que Deus está te chamando. Falei, é para quê então, seu Fernando? O que é que Deus quer de mim? Ele, ó, Deus não quer que você invista nesses livros. Talvez isso aqui seja um caminho. Eu falei, caminho para quê? Ele falou, Deus está te chamando para atender a necessidade das pessoas, dar atenção. Olha só quanto tempo tem, eu estou com esse câncer, ninguém veio me visitar. Cuidar das pessoas, sabe? Dar atenção, ser amigo, sabe? Ajudar. E eu fiquei assim, ele começou a chorar e eu chorei junto com ele. Fiquei, Senhor, o que que o Senhor quer? Pelo amor de Deus. Tá muito confuso, Senhor. O Senhor me tirou de casa, agora é isso. Usa esse homem para falar isso aí. Vai que não é nem o Senhor que está usando, vai que é o inimigo. E aí, nesse intermédio, eu comecei a orar. E aí, nisso, Marlon chamou a gente para ir para uma igreja que ele ia pregar. Ele falou: Ó, os meninos vão lá pregar e vou estar lá e vai ser uma bênção. E a gente foi em um sábado. E naquele sábado eu já estava em oração. E aquele homem já tinha me falado isso. Eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer? E aí Marlon mostrou a Serra do Cipó, Lei Esperança, escola missionária. Eu fiquei, que escola missionária? Que isso? Ele começou a explicar a experiência dele, o que que Deus fez por ele, pela esposa. E Deus ele já estava me respondendo pela palavra, pelas impressões do Espírito e pelas oportunidades que ele estava abrindo ali. E Deus ele estava falando, ó, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia, mas ele fará. E aí, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E aquela voz na minha mente, a palavra. E ali Marlon mostrou a Serra do Cipó, os olhos brilharam assim. Meu Deus. Eu falei, Senhor, que lugar, como é que eu nunca ouvi falar disso? Escola missionária e Serra do Cipó. Ele falou, Deus está chamando os jovens
Se você tem o desejo de tomar essa decisão e passar essa experiência maravilhosa, Deus ele vai abrir as portas. Sabe? Não foi aquele tipo teoria da prosperidade, né? Nem nada assim. Mas eu senti de Deus aquilo ali e aquilo me impressionou. E ali em oração, ele falou, vai tocar uma música. E aqueles que tiverem o desejo estejam em oração. Deus ele vai abrir as portas. E aí a música que foi tocada é aquela música. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, oh Deus. O quê? Eu, a minha oração estava sendo, Senhor, reescreve a minha história. E aí tocou aquela música, eu falei, oxe, não é possível. E ali eu falei, Senhor, se é isso aí que o Senhor tem para mim, eu vou renunciar, porque eu escolhi lá em São Paulo, em faculdade, já ia pagar mensalidade. Eu vou para onde o Senhor mandar, se o Senhor mostrar que é. E ali eu tomei a decisão, a partir de hoje eu só vou fazer o que o Senhor me mandar fazer, nada do que eu quiser. E ali eu fui procurar vaga e Marlon, tem vaga lá. Ô, rapaz, infelizmente, já é tarde. Eu fiquei, oxi, já se esgotaram. E eu falei, não, Senhor, então, impulso do coração enganoso, coração mentiroso. E ali eu falei, Senhor, o Senhor impressionou meu coração. Se o Senhor está me chamando, o Senhor abra as portas. E eu vou reconhecer que é o Senhor que está chamando. E aí nessa eu segui, continuei a oração. Meu tio ligou para minha mãe, desse intermédio, falou: Nossa, que legal, ele está na reportagem. Talvez seja um meio de Deus levar ele para outro lugar. Talvez não seja nem o fim, nem faculdade, talvez Deus esteja levando ele para outro propósito. Aí bateu com aquilo que o seu Fernando tinha falado, o outro moço. Eu falei, oxi, como isso? Depois de 10 dias, quando eu já estava né, pensando em ir para São Paulo, e eu passei na casa do seu Fernando depois de 10 dias. E aí eu fui lá, eu ia passando só na porta, falei, não, seu Fernando, eu vou só dar um tchau, porque eu vou para São Paulo. Semana que vem o senhor vai fazer cirurgia e tal, tal. Ele falou, não, entra aqui. Eu falei, não, seu Fernando, não, entra aqui. Eu falei, ah, tá bom. Entrei lá, e aí eu falei, não, seu Fernando, que eu estava com o propósito de seguir os planos de Deus, e eu achei que ia sair uma vaga, né? Mas eu vou estar indo para São Paulo. Ele falou para mim assim: posso te falar outra coisa? Eu falei: ô, lá vem o senhor de novo com essa conversa. Ele falou: posso te falar? Eu pode falar sim. Ele disse assim: ó, Deus não quer que você vá para Hortolândia. Eu falei: como não? Ele falou: não é isso que Deus tem para você. Eu falei: não. Aí eu na minha mente falei: esse homem tá doido. Deus está te chamando para outro lugar, outro chamado. Eu falei: para fora do país? Não, não é para fora do país, não. Deus tem um trabalho para você aqui. Eu falei: para onde? Ele falou: não sei. Deus está te chamando e não é para lá que você não vai para Hortolândia. Aí na minha mente eu falei, esse homem tá doido, eu vou sim, já paguei aluguel, comprar passagem. E aí eu saí da casa dele, quando eu cheguei na casa da comportagem, Marlon me manda mensagem, Igor, desistiram duas pessoas, saiu uma vaga para você e entre em contato com a Sofia, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus! E aí eu entrei em contato com a Sofia, na época o custo R$ 5.000, eu não tinha esse dinheiro, não tinha, eu tinha dinheiro para duas mensalidades só. Falei, ah, Senhor. Aí Deus abriu as portas e eu incrédulo, Senhor, o Senhor abriu as portas para não ter o dinheiro, o que é que o Senhor vai fazer? E aí eu entrei em contato, falei da minha condição, e aí falaram, a gente vai avaliar. Aí eu fiquei doido. Falei, vixe, avaliar quando veio aqui, e tinha umas perguntas, né, eles fazem uma ficha para você falar da sua vida. Falei, vixe, eu falar da minha vida aqui, pregressa, o pessoal não vai querer nem pintado de ouro. Aí preenchi essa ficha sem dinheiro, só que a fezinha, né, tava. No outro dia, depois de 2 dias, eu ainda fiquei na tensão. E aí, não é? Mandaram a mensagem, falou, Igor, a gente aceitou você na sua condição. Você vai pagar o que você tem de dinheiro, você paga o resto com trabalho. Falei, glória a Deus, Senhor, o Senhor está me mostrando, é isso mesmo. Deus falou pelas providências, Deus falou pela palavra,
instruir-te-ei e te ensinarei. Deus falou pelas impressões do Espírito e através de pessoas. O Espírito Santo coloca no meu coração, ó, este é o caminho. O Espírito e as providências, as portas que foram abertas. Deus, ele fala por portas abertas e por portas fechadas. Deus abriu as portas e hoje eu vejo. Foi uma transformação completa na minha vida. Eu já estou aqui há um ano na escola, escola missionária, né? Fiz o curso missionário de 6 meses. E agora eu estou aqui no Lifestyle Center, Serra do Cipó, como voluntário. E eu vi cada passo que eu dei foi guiado por Deus. Eu percebi que realmente Deus estava me chamando para uma vida de dependência. Depois que eu vim para cá, a gente já foi para vários lugares, Pernambuco, Paraíba, para São Paulo, para Rio de Janeiro, enfim, vários lugares, várias pessoas, muito aprendizado, muito desenvolvimento, muito crescimento. Os melhores anos da minha vida, melhores anos não, melhor ano foi esse que eu vivi aqui, entregue nas mãos de Deus, dependência. Deus está chamando a gente para viver uma vida de dependência. É muito fácil. Eu falo, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, e aí eu vou cumprir os planos de Deus. E a fé fica onde? Pela fé. Fé não é pensar positivo. Ah, Deus está me guiando, é Deus maravilhoso, que vai me dar dinheiro. A fé é confiança. Fé é obediência à palavra de Deus. Obediência. Deus ele está nos chamando para uma vida de dependência. Se você quer viver com base nos seus recursos, a fé fica onde? Como é que você vai crer naquilo que se não vê? E como é que você vai exercitar esse dom que Deus deu? Deus está chamando a gente para exercitar a fé. Quando falharem todos os recursos de subsistência, Deus ele vai prover o sustento para os seus filhos. Quando falhou todos os meios aos meus olhos de subsistência, Deus ele abriu as portas para que fosse cumprida a vontade dele na minha vida e que o nome dele fosse honrado. Muito importante a gente fazer isso nas nossas vidas. No deserto, e eu tomei esse texto. Olha outro texto aqui. E depois que eu vim para cá, olha só. Olha o que que diz lá no Patriarcas e Profetas, páginas 126 e 127. Muitos são provados como Abraão foi. Não ouvem a voz de Deus, né, falando, né, diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos da sua palavra e acontecimentos da sua providência. E aí aqui fala um pouco mais, mas eu tomei isso para mim. A gente muitas vezes não vai ouvir a voz de Deus falando do céu. Meu filho, eu quero que você faça isso. Não vai passar uma estrela de fogo no céu, nem um avião com um balão escrito, ó, essa é a vontade de Deus. Mas Deus ele fala pela palavra e pelas portas que ele abre para a gente entrar e as portas que ele fecha também. Então a gente tem que aprender a reconhecer quando Deus chama. E eu só consegui entender quando eu passei a buscar orar mais, a clamar, oração. Capítulo 11 do Caminho a Cristo fala sobre oração. Todos aqueles que quiserem conhecer a vontade de Deus vão ter que se achegar até Ele. Deus, ele fala, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, se você quer saber a vontade de Deus para sua vida, é simples. É Bíblia e é oração. Tem um livro maravilhoso, pelo amor de Deus, o livro mais maravilhoso que eu já vi sobre oração. É esse aqui, ó. Aqueles que quiserem estudar sobre o tema, esse livro nem é meu, do Léo, um amigo maravilhoso que eu conheci aqui, Leonardo Caçaloca. Mas o título do livro é Movendo o Braço do Altíssimo. Como orar segundo a vontade de Deus. Um estudo sobre oração, vida devocional e liturgia da adoração.
O que o Espírito de profecia, a Bíblia fala sobre a oração, é maravilhoso. Deus, ele quer revelar os seus planos para a gente seguir. A gente só precisa se colocar na posição para que ele possa operar. Deus, ele não vai fazer nada, não vai ter milagres, não vai ter, enquanto você tiver com o controle nas suas mãos. Não, Senhor, deixa aqui, eu vou fazer, eu faço os planos e ofereço o Senhor para o Senhor abençoar. Deus, ele não trabalha assim. Jeremias 10:23, que a gente leu lá no início. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem daquele que anda definir os seus passos. Se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que estar disposto a abrir mão daquilo que você acha que é certo. Você tem que estar disposto a abrir mão dos seus planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente projeta, Deus, ele está muito à frente. É muito superior. Movendo o Braço do Altíssimo, da editora Luz do Mundo. É do autor Henderson Velten. Movendo o Braço do Altíssimo, é da editora Luz do Mundo. Quando a gente se coloca nessa posição, Deus, ele pode operar. Se você está com o controle nas suas mãos e está esperando Deus fazer um milagre, pode esquecer. Quando Deus chamou Naamã, Deus queria quebrar o orgulho dele. E Deus queria mostrar para Naamã que o homem tem que viver pela palavra e não pelo que eu acho. Vai, mergulhe 7 vezes. E nem Eliseu nem falou com ele. Ó, mandou recado, ó, vai lá e toma banho lá no rio 7 vezes. Falou, ué, eu tenho dinheiro, eu tenho influência, eu posso tomar banho no rio bom, tem muito rio bom na minha cidade, uma sauna, eu posso entrar na sauna, eu posso entrar numa piscina boa para ficar curado. Eu tenho dinheiro para fazer isso. Mas onde é que está a fé? A fé opera onde nisso aí? Deus, ele não tem espaço para operar. E aí os servos dele falaram, ó, se pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Vai lá e faz. E ali o orgulho dele foi lançado no pó, e o nome de Deus foi glorificado. Nem só de pão, nem só de dinheiro, de recursos viverá o homem, mas é pela palavra que sai da boca de Deus. Deus, ele está chamando jovens para se envolver nessa obra. E eu conheci aqui, eu tive a oportunidade de, um dia aqui com os hóspedes, a gente faz programas de vida saudável de 7 em 7 dias. E são várias pessoas que a gente conhece toda semana, de 10, 15 até 20. E aí teve uma semana, que foi uma semana especial. Eu estava em oração, assim. E aí teve uma moça, a gente foi fazer a formatura, e aí 2 pessoas falaram para mim, Igor, naquele dia que você chegou para falar comigo, que você orou comigo, eu estava destruída, depressão e não sei o quê, e Deus falou comigo. E a pessoa começou a chorar e eu comecei a chorar também. E ela falou, repetiu as mesmas palavras que aquele senhor que eu visitei lá em São Paulo falou. Deus está te chamando para cuidar das pessoas, para falar, e as lágrimas descendo no meu olho, falando, Senhor, eu nunca mais vou seguir aquilo que eu quero seguir. Os teus planos são melhores que os meus. E ali eu vi. E quando Deus chama, ele abre o caminho. Quando Deus chama, ele faz o que tem que ser feito. E quando a gente se submete, aí sim ele pode agir. Quando eu tiro do jogo os meus recursos e coloco a fé, a obediência, a submissão, Deus ele pode fazer muito mais por nós do que nós faríamos se estivesse na frente, no controle. E eu sou novo, né? Eu tenho 25 anos, mas esse ano e meio que eu tô aqui, esse ano, né, 1 ano e 4 meses, eu vi muito mais o agir de Deus do que em toda a minha vida, em toda a minha vida. Deus ele está chamando pessoas que estejam dispostas a se submeter. Não é fácil. Para mim, como homem, ainda mais da vida
eu tive na infância muita dificuldade financeira, um contexto familiar muito bagunçado. Meu pai era usuário de drogas, morreu em 2013, né? Graças a Deus eu não fui criado com ele. E sabe o histórico familiar assim muito, mas eu tomei a decisão, falei, Senhor, o Senhor nos colocou nesse mundo para que nós pudéssemos ter o poder da escolha. Não é porque foi assim com minha família que vai ser assim na minha. Eu não quero, e pelo teu poder eu vou vencer. Eu não quero saber. Falem o que quiserem falar. Aconteça o que acontecer. O histórico familiar meu, né? Todas essas coisas não vão se cumprir na minha vida porque eu creio no teu poder de restauração. Deus, ele é um Deus de restauração, recomeços. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, se eu pudesse ir para um lugar e começar do zero, e Deus, ele pode fazer isso por nós. Pode transformar nossa vida e reescrever nossa história. Aquela música que eu ouvi lá era Deus falando. Quero entregar a minha história, as páginas em branco. Era isso que eu precisava. É isso que Deus precisa de nós. É isso que nós precisamos. Entregar uma página em branco para que Deus possa reescrever, nos dar novos projetos, novas aspirações, um novo caráter, uma nova forma de pensar, um novo ciclo de amizades, uma família, tudo novo. Aquele louvor, né, que fala, Deus faz tudo novo, de novo, se for do teu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Então Deus, ele faz tudo novo de novo, se você quiser. Ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Muito sofrimento há de passar o que é ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Então, que Deus possa nos abençoar e que vocês possam entregar nas mãos de Deus tudo, porque Deus diz lá no Apocalipse 12: Eis que faço novas todas as coisas. Isso é uma promessa, é para o futuro, mas também pode acontecer na minha e na sua vida hoje. A gente pode experimentar essa restauração aqui nessa terra. E Deus, ele quer transformar a nossa realidade, quer transformar toda a nossa vida, nos dar um novo caráter. E eu tenho experimentado tudo isso, eu tenho certeza que vocês podem experimentar também. Então, que Deus nos abençoe. Vamos. Alguém tem alguma pergunta? Ou podemos orar? Alguém? Tem alguém com a mãozinha aqui levantada? Ah, não, saiu. É isso. Não tendo nenhum comentário, né? Vamos. Eu só queria falar, bem lembrado aqui, eu olhei para a apostila, essas lives que, né, comecei aqui na segunda-feira tem como objetivo despertar as pessoas para essa obra. Eu não conhecia há um ano e meio atrás. Se eu tivesse conhecido antes, eu teria abraçado com todas as forças. Mas eu creio que Deus, ele faz tudo no tempo certo. E agora no mês de julho nós vamos estar realizando um curso missionário, né, de um mês, que é um curso de escala reduzida do que a gente aprende aqui em 6, que é o extensivo. Um mês lá em Barra do Choça. Vamos ter outro também no Pará, dois no Pará. Vai ter outro em São Paulo, se eu não me engano, no Maranhão também. Mas esse da Bahia é especial, eu vou estar lá. A irmã Cristine também vai, tem outros que estão na live aqui que também vão ou estão desejosos de ir.
faça esse curso missionário. Eu indico sem medo de errar. Pode ir, né? Arrume, coloca nas mãos de Deus. Senhor, eu quero participar do curso missionário. Se você tem essa oportunidade, faça. É uma experiência surreal. E eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Transformação na minha vida e será uma transformação na vida da minha família. Eu creio que a restauração que Deus quer fazer na nossa vida não é para te fazer uma pessoa de sucesso e um crente que todo mundo olha, é para transformar também a sua realidade e as pessoas que vivem ao seu redor, a sua família, seus amigos. E esse curso foi uma bênção. Lá nesse curso de um mês que nós vamos fazer, vocês vão aprender os princípios de evangelismo, que aí entra espírito de profecia, Daniel, estudo da Bíblia, santuário, eventos finais, toda a parte teológica para você entender a sua identidade enquanto adventista. E a parte de saúde, que é que a gente utiliza aqui no Centro de Vida Saudável. A gente vai aprender hidroterapia, massoterapia, né? Vamos aprender como tratar doenças comuns, né? Feiras de saúde, como coordenar, como montar. É um curso maravilhoso, maravilhoso, né? E é uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também, assim como foi para mim. Coloque como propósito de oração. Ore a Deus, Senhor, se for da tua vontade, abra as portas. Se não, seja feita a tua vontade. Portas abertas e portas fechadas. É uma forma de Deus falar. Às vezes está tudo ali dando errado, está tudo enganchado. Às vezes é Deus te dizendo, não é por aí, é por aqui. E aí Deus mostra outra saída. Então, creia, se coloque na posição que, se for da vontade de Deus, Ele vai te mostrar, tá bom? Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o curso, pode estar entrando em contato comigo aqui eu vou deixar meu número, vou colocar aqui, tá com o DDD da Bahia, 981-581-222. Podem entrar em contato comigo, tá bom? E aqui tem outros jovens que já se envolveram nessa missão também. Kelly está aqui comigo, Kelly trabalha aqui no Lifestyle também, Kate também já trabalhou no Centro de Vida Saudável, Evisa, Mirelle também. Vocês podem abrir a câmera, Mirelle, Kelly, para a gente fazer uma oração aqui. São jovens que entregaram tudo, e é muito bom ver, ver essas pessoas, né, tomando essas decisões. Deus, ele quer fazer mais. E Tatiane quer falar? A gente, Oi, boa noite, Igor. Tá boa ouvindo? noite. Então, eu não ia entrar, tá, nessa live, eu tinha esquecido. Aí, de repente, eu olhei o celular e falei, nossa, já era 19h34. E realmente foi uma resposta de oração. Deus seja louvado pela sua vida. Amém, ô glória. Uma resposta de oração. E para te falar, Amém. meu filho tem 23 anos e também se chama Igor. Ó, que É, bênção. infelizmente, ele está fora dos caminhos de Deus agora. Tem tanta gente aqui, eu já peço oração por ele. E eu tenho planos de ir para a Serra do Cipó no final do ano, mas eu queria mesmo para ser paciente, entendeu? Ah, venha, Vou, venha, então, nós vamos estar aqui. eu ia em janeiro, não deu certo, então estou pensando em dezembro, e vai ser uma bênção. E eu preciso daquilo Ah, que você falou lá no começo, coragem. Eu preciso mudar, sim, mas está faltando coragem. E coragem. eu conheço esse livro aí, Movendo o Braço do Altíssimo, é Aí, maravilhoso, é da editora Luz do Mundo, né? É do Anderson. sim, Do Adventismo Vivo, né? Maravilhoso. isso. Recomendo para todo mundo, recomendo o canal e peço a Deus misericórdia para mim ter coragem de sair das grandes cidades e não fugir. É isso que eu estou pedindo a Deus. Eu tenho a coragem de sair, porque depois fugir vai ser pior, né? É, minha irmã, que bênção, ó, isso aí só me fortalece.
Amém. Aí dá mais vontade, assim, de entregar mais, sabe? Quando a gente vai Sim. vendo as pessoas e as oportunidades que Deus vai dando, eu falo, Senhor, eu quero entregar mais, ó, leva mais, toma mais, Senhor. Você falou que Deus fala também através de pessoas, né? Sim, E hoje ele usou esse método para falar comigo, além do Espírito Santo, além da palavra, mas também de pessoas pelo seu testemunho. E eu não ia entrar, porque eu tinha esquecido. Eu estava aqui como dona de casa, limpando aqui a casa, lavando louça. Aí eu olhei no celular e falei, nossa, 19h34, deve estar terminando. Mas Deus me olha, colocou no momento certo de ouvir aquilo que você começou falando de coragem. Você tinha coragem, mas não tinha dinheiro. Eu entrei nessa sim, hora aí, que era o que eu estava precisando ouvir. E aí eu falei, não, vou ouvir até o final agora. Não, Deus está falando, eu vou ouvir. ah, Deus Senhor, seja louvado aqui por essa live, pelo seu testemunho. E com certeza não ajudou só eu, não, mas um monte de gente. sim, olha só, irmã é bênção de Deus, ó, Amém, agora vou dar amém. uma aqui de pentecostal, é glória, É, amém, ó, é glória, é bênção, bênção pura sem mistura. bênção pura sem mistura. Então Deus quer fazer mais. E olha o texto para a gente finalizar. Amém. Esse texto aqui mexeu comigo. Para a gente finalizar e orar. Já deu a nossa hora, mas olha o que que Deus falou. Deus chama jovens. Jovens, né? De 0 a 100 anos. Mas olha o poder que o jovem tem. O poder que Deus tem através do jovem, né? A igreja se enfraquece por falta de auxílio de jovens que deem corajoso testemunho e com zelo ardente estimulem as energias entorpecidas do povo de Deus, aumentando assim o poder da igreja no mundo. Necessitam-se de jovens que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz de advertência contra o dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. Obreiros Evangélicos, página 61, parágrafo 2. Então, Deus precisa de jovens, Deus precisa de pessoas dispostas, que não sejam jovens, que sejam pessoas de meia idade, idosos. Deus, ele quer pessoas dispostas a erguer a voz com coragem, pessoas que estejam dispostas a dar o testemunho, a contar das bênçãos de Deus, não só com a boca, mas mostrar para as pessoas lá fora que Deus é um Deus de restauração. Deus, ele é um Deus de recomeços, e ele pode fazer muito mais por nós do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, tá? Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para que aqueles que puderem se ajoelhar, podem abrir as câmeras, por favor, se possível. Se não for possível, abram também. Abram as câmeras, vamos. Alguém tem algum pedido especial? Tem um testemunho maravilhoso? Vamos. Alguém tem algum pedido? Não tendo pedidos, pelo meu filho, Cauã. Tenham paciência, mães, esposo, Suelen, Júnior. Tenham paciência, mães, por mim. Os seus filhos, antes de serem seus, eles são filhos de Deus. Eu passei 7 anos para acordar. 7 anos. Muita coisa aconteceu. Me desviei assim de uma forma absurda. E era aquela coisa, faculdade. Não que seja uma desculpa, né? Mas o jovem fraco na fé, ele é engolido pelo mundo na faculdade, ou no trabalho, ou no meio. Mas Deus falou no meu coração. Então, se eles não voltaram ainda, Deus, Deus ele trabalha. Com amor eterno eu te amei. Jeremias 31:3. Por isso, com benignidade o atraí. É a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Deus ele vai mostrando. E na hora certa eles vão retornar. Vamos orar. Josefa,
Orarei sim, vamos orar. Eu vou dar 1 minuto para que vocês orem a Deus e coloquem 3 pontos. Primeiro, peça perdão por todos os seus pecados, por aquilo que você tem negligenciado, por aquilo que você conhece da verdade e não tem vivido. Peça a Deus perdão nesse momento. Segundo ponto, peça a Deus para que te dê condições e abra as portas para que você possa viver os planos dele para sua vida. E terceiro, peça a ele para que te ajude a fortalecer sua fé. Em 1 minuto, 1 minutinho, e aí a gente faz uma oração para finalizar. Oremos. Querido Deus, nosso bom e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és misericordioso. Se o Senhor fosse nos retribuir conforme aquilo que nós merecemos, a nossa memória já estaria no esquecimento. Merecemos a morte, Senhor. Temos negligenciado a tua palavra. Temos negligenciado os nossos deveres como cristãos. Temos muitas vezes brincado, Senhor, com o teu chamado. Temos muitas vezes não dado ouvido às tuas palavras, tua palavra, às impressões do teu Espírito falando na nossa consciência. Mas nesse momento eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. E assim como está escrito, ó Deus, na tua palavra, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Toma aqui, Senhor, cada família representada. Eu te agradeço pelas pessoas que entraram aqui na live, estiveram aqui conosco. Ó Deus, eu creio que o teu Santo Espírito falou, ó Pai, e tem falado. Então eu te entrego a Cristine, também te entrego a Kate, Carol, Suelen, Kátia, todas aquelas pessoas que estão aqui na live, Senhor. Sandra, Tatiana, Carmelita, Senhor, Carolina, Maria José, Paloma, também te entrego, Senhor. Elizabeth, a irmã Judete, Josefa, Ladiston, Lena, Lia, Maria José, Maria Raimunda, Mirelle, Paloma, Sandra, Sônia dos Santos, Soraya Oliveira, Suelen, Zilda, Tatiana, Senhor, Carmelita, todos aqueles que estão aqui, Pai. O Senhor conhece cada pedido, cada vida individual. Restaura, Senhor. Coloca em cada coração o desejo de te buscar incessantemente, de fazer um propósito contigo, uma aliança contigo, ó Deus. Propósito de consagração, porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós limpemos as nossas mãos e purifiquemos o nosso coração pela obediência à tua palavra. Então, restaura, Senhor, os filhos que estão afastados, os casamentos, ó Deus, o esposo Júnior, da nossa irmã, também o Cauã, ó Deus, a Kate que pediu pelo projeto, Caroline também pediu pela sua vida, Senhor. Desperta o teu povo, Pai. Abre as portas para que abra os olhos deles, para que eles possam ver aquilo que o Senhor está, ó Deus, para fazer na vida delas. Não é teoria de prosperidade, Senhor. Não é milagre, não é
a cura, Senhor, é dinheiro, empresas, mas o maior milagre que o Senhor pode fazer por nós é transformar a nossa forma de pensar. Nos ajude a não nos conformarmos com este século, mas permitir que o Senhor nos transforme pela renovação do nosso pensar, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e te pedimos, Senhor. Amém. 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 Gente, muito obrigado. Eu vou pedir para que vocês abram as câmeras para a gente tirar um print, pode ser? A gente pode tirar um print aqui, uma fotinha. Olha, todo mundo com um sorriso aí, porque quem tiver com fazendo careta, quem sair desconcertado, a gente vai postar assim mesmo, viu? Espera aí, não consigo abrir. Eita, ixi, eu não consigo. Não consigo mexer aqui. Mas todo mundo que tiver aberto aí, dá um sorriso. Ó, Jegue. dá um sorriso. Um, dois, três. Aí, bênção de Deus. Gente, muito obrigado e até na segunda-feira, tá? Na segunda-feira a gente vai estar aqui com o irmão Eliezer. Ele é lá do Panamá e ele é vice-diretor aqui da instituição. Ele vai estar falando sobre os projetos missionários espalhados na América do Sul e em alguns outros países, e da grande necessidade que nós estamos tendo de obreiros, de jovens, de adultos, pessoas que estejam dispostas a abrir realmente, né, os caminhos para que Deus possa indicar, né, o caminho a ser seguido. Então, um abraço, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Um abraço. Ó, Ó, Amém.